Olá, eu sou o professor Marcelo Souza e seja bem-vindo à minha primeira videoaula de matemática. Nessa videoaula, nós abordaremos o assunto trigonometria. Falaremos mais diretamente sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, em geometria, é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e outros dois ângulos agudos, ou seja, menores do que 90, mas maiores do que zero, que somados valem 90 graus. Significa dizer que, além deles serem dois ângulos agudos, eles serão complementares, ou seja, a soma deles vai valer 90 graus. Já que a soma de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Ok? Então eu tenho aqui um triângulo com os ângulos AB e C, aonde o ângulo A é o ângulo de 90 graus, o ângulo B e o ângulo C são dois ângulos agudos, complementares, ou seja, eles somados vão dar 90 e eles são menores do que 90, mas são maiores do que zero. Os lados dos triângulos retângulos têm nomes específicos. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto. E o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, aquele lado que na maioria das vezes nos aparece na diagonal, é chamado de hipotenusa. Como podemos ver aqui no desenho, o lado A e o lado B são os catetos, enquanto o lado C, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Agora vamos falar do que nos interessa, que são as relações métricas no triângulo retângulo. A primeira delas eu creio que todos já devam ter ouvido falar, que é o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras enuncia a seguinte regra, que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo vai ser igual à soma dos quadrados do cateto desse mesmo triângulo. Então nós temos aqui o triângulo A, B e C, onde A e B são os catetos e C é a hipotenusa. Se nós aplicarmos o Teorema de Pitágoras, ele vai dizer que a hipotenusa ao quadrado, que é o lado C, vai ser igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Bem, como eu disse, essa vocês já deviam conhecer. Vamos agora falar de coisas novas. Então vamos falar agora sobre outras relações que podem ser feitas num triângulo retângulo, só que dessa vez não só levando em consideração os seus lados, e levando em consideração sim o seu ângulo, os ângulos agudos, né? Então eu tenho o seno, o cosseno e a tangente como relações que utilizam tanto os lados do triângulo retângulo como os seus ângulos internos. O seno é a razão dada entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa do triângulo. Ficou um pouco confuso? Vamos entender aqui na imagem. Então aqui eu tenho aquele mesmo triângulo onde B, A são catetos e C é a hipotenusa. Eu tenho agora aqui grifado esse ângulo X. O cateto oposto ao ângulo X vai ser quem? B. E a hipotenusa vai ser quem? C. Então, se eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou ter que o meu seno vai ser quem? B sobre C, que é a hipotenusa. Vamos ver um exemplo agora disso, do cálculo. Então eu vou ter aqui, olha, o triângulo onde 6 e 8 são os meus catetos. E a minha hipotenusa vale 10. Eu tenho aqui o meu ângulo X. Então, lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós vamos ter que o seno do ângulo X vai ser igual a 6 sobre 10, que simplificando em cima e embaixo por 2, vai ser a mesma coisa que o seno de x igual a 3/5, ou 3 sobre 5. Vamos falar agora da outra relação, que é a relação do cosseno. Já o cosseno, ele é a razão dada entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo. Então, se eu tenho aqui aquele meu triângulo onde A e B são os catetos e C a hipotenusa, e eu tenho aqui um ângulo X,
o cosseno desse ângulo x vai ser igual ao cateto adjacente ao ângulo x e sobre a hipotenusa do triângulo. Então, eu tenho aqui que o cosseno de x vai ser o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é C. Vamos fazer agora aqui um rápido exercíciozinho, um exemplo. Eu tenho aqui de novo aquele mesmo triângulo que eu usei no outro exemplo, onde eu tenho o cateto valendo 8, o outro cateto valendo 6 e a hipotenusa valendo 10. E vou ter aqui o meu ângulo x. Eu sei que o cosseno do ângulo x vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo x é quem? O 8. E a minha hipotenusa é quem? É o 10. Então, daí eu tenho que o meu cosseno de x vai ser 8 sobre 10, dividindo em cima e embaixo por 2, o cosseno de x é igual a 4/5. Beleza até aí? Então, vamos passar para a nossa próxima relação. A próxima relação é a tangente. A tangente de um ângulo é a razão dada entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Veja bem que na tangente eu não uso quem? Isso mesmo, eu não uso a hipotenusa. Então, eu tenho aqui de novo aquele exemplo do triângulo com A e B como catetos e C hipotenusa, e tenho aqui quem? O meu ângulo x. A tangente do ângulo x vai ser o cateto oposto ao ângulo x sobre o cateto adjacente ao ângulo x. Então, eu vou ter aqui, nesse exemplo, que a minha tangente será B sobre quem? Sobre A. Vamos ver agora aqui o cálculo, como é que nós faríamos. Estou usando o mesmo triângulo que eu usei daquela outra vez. Então, eu vou ter aqui o meu cateto oposto, que é o 6, sobre o meu cateto adjacente, que é o 4. E assim eu vou ter lá a tangente do ângulo x. Simplifico em cima e embaixo por 2, eu chego a 3/4. Legal até aí? Bem simplesinho. Vamos fazer agora aqui um exercício de fixação? Então, vamos lá. Calcule seno, cosseno e tangente dos ângulos x e do ângulo y nesse triângulozinho que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui um triângulo onde esse ângulo aqui eu chamei de x e esse ângulo aqui eu chamei de y. E aí, eu tenho um cateto valendo 2 raiz de 3, o outro cateto valendo 2 e a hipotenusa valendo 4. Então, daí eu tenho que o seno vai ser quem? O cateto oposto. Então, o seno de que ângulo? Do ângulo x é o cateto oposto, que é o 2, sobre a hipotenusa, que é quem? 4. 2 sobre 4, o seno de x é igual a 1/2. Depois, nós vamos calcular quem? O cosseno do ângulo x. Cosseno de um ângulo é quem? O cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, daqui eu tenho 2 raiz de 3 sobre 4. Cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 4, porque aí eu divido esse 2 com esse 4. 2 dividido por 2 dá 1, não preciso botar isso aqui na frente. 4 dividido por 2 dá 2, e aí eu chego que o cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Já a tangente, que é o cateto oposto sobre sobre o cateto adjacente, eu vou ter que ele é 2 sobre raiz de 3, simplificando vai dar 1 sobre raiz de 3, só que, como todo mundo sabe, eu não posso deixar a raiz no denominador, eu vou o quê? Racionalizar. Multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre 3, ok?